Tem gente aí? Bora pro discipulado? Sejam bem-vindos, eis que é chegado o Reino de Deus. Tinha algum tempo que eu não postava vídeo aqui, né? Inclusive, eu tinha dado início a uma série de discipulado que começou com o vídeo da Grande Comissão, que você pode voltar alguns vídeos e visualizar. E hoje eu prometo que eu voltei com tudo aqui e vou gravar o restante dos vídeos, dando continuidade pelo tema que hoje é oração. Às vezes, o óbvio tem que ser dito. Então, talvez algumas pessoas acreditem que não tenham que explicar ou falar sobre grande comissão, sobre jejum, sobre oração em línguas, sobre posicionamento, sobre vestes espirituais, sobre as nossas armas espirituais, mas como isso facilita na vida do cristão quando alguém vem te falar sobre isso, vem pregar sobre isso, te ensinar sobre. E isso a gente só aprende mesmo num discipulado, porque muitas vezes no dia a dia eclesiástico, nas pregações, talvez isso não vá ser dito. Porque é muita coisa para ser pregado, né? Mas no dia a dia, no discipulado, até vi uma vez um pastor pregando que discipulado é descer para o lado da pessoa com quem você vai caminhar. Então é descer para o lado e ir caminhando, tá com aquela pessoa no dia a dia. Então o discipulado em si não é por vídeo, não é uma aula marcada onde você vai estar naquele horário com aquela pessoa, vai levar seu caderninho, sua Bíblia. Não, isso é uma teologia, né? Um discipulado é você fazer coisas com aquela pessoa e aprender com a vida dela. Então olha como é importante você estar em vestes de santidade para discipular alguém, porque ao caminhar com aquela pessoa, essa pessoa vai aprender com aquilo que você faz no teu dia a dia, como você reage, como você é. E ela também vai perceber que você não é um ser absoluto, extremo em santidade, porque você também é. Então, caminhar com as pessoas que você admira é legal por isso, porque ao caminhar você vai conhecendo mais de Cristo através da vida da pessoa. E isso é uma responsabilidade absurda. Mas, de qualquer forma, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos de um discipulado, o qual eu trago como de grande importância, e as pessoas que caminham comigo vão ouvir falar sobre esses temas mais dia, menos dia, tá? Devido ao meu chamado evangelístico, eu não pastoreio, não cuido de ovelhas, mas as poucas pessoas que estão ao meu redor, eu acredito que nós estamos sempre nos discipulando, trocando muita informação, nos afiando, e isso é ter amigos em Cristo, amigos na fé, ao qual a gente vai trocando experiências e fazendo do reino um reino, né? Trazendo o reino aqui para a terra. Eu tenho tudo anotadinho aqui porque eu dei essas aulas num discipulado online que estávamos fazendo. E eu pensei, vou trazer para o YouTube, porque assim, mais pessoas que não puderam estar, mas gostariam, vão poder fazer parte desse momento também. Legal? Se você tiver dúvidas, você vai anotando nos comentários, tá? Ainda que você, eu vou deixar para perguntar no final, porque vai que ela responde. Mas vai que você também esquece dessa dúvida. Então já anota no comentário logo. Se eu responder mais para frente, não tem problema, eu vou ir respondendo o teu comentário mesmo assim, tá? Para que a gente tenha pelo menos aí uma interação. Não esquece de dar like no vídeo, que isso me ajuda muito. Então vamos lá. Em Jeremias 33, 3. Oração com clamor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É um chamado à dependência de Deus. A oração é quando você se coloca na presença admitindo que tu não pode fazer nada, a não ser clamar ao Senhor. E o Senhor nos pede que nós sejamos assim, dependentes deles, como filhos, como pequeninos, como crianças. Afinal de contas, o reino de Deus vai pertencer àqueles que são como crianças. E uma vez que você se coloca nesse lugar, você faz aquilo que agrada a Deus. Se coloca na dependência dele. E orar é isso. É se colocar na dependência do Senhor. Mas é também intimidade. Porque você só conversa. Oração é conversa, né? Oração, oratória. É uma conversa. São palavras que você vai lançar a alguém ou para alguém. Nesse caso, para Deus. E quanto mais tu tem intimidade com ele, mais leve isso vai ficando também. Oração perseverante. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, pro lado de Jerusalém. Em 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aqui ele mostra uma disciplina contínua mesmo em meio à perseguição. Porque o rei daquela época criou lá uma estátua que era para ser adorada em certo horário do dia e não podia orar a outro Deus ou se prostrar a outro Deus, conforme Daniel não se negou a fazer. Ele falou, não, eu vou fazer pro meu Deus, não para ti. E isso deu todo um rebuliço. Mas aqui você mostra o quanto você é perseverante, se não é um probleminha que vai te impedir de fazer aquilo que nos leva para perto do Senhor, que é estar com Ele. E tu acha que Deus não vai permitir que isso aconteça? Vai, porque afinal de contas nós precisamos aprender a ser perseverantes mesmo diante dos obstáculos que vão aparecer. Sejam esses parecidos com o de Daniel, onde o rei proibia ele
de orar ao seu Deus e ainda pedia para que adorasse a ele como rei. E Daniel não aceitou nem adorar ao rei, nem não adorar a Deus. Nós temos também a oração de arrependimento em Salmo 51, do 1 ao 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isso aqui é o maior modelo bíblico de quebrantamento, quando o rei Davi, ele toma ciência dos seus pecados e se volta para Deus em um pedido doloroso de perdão. Somente um coração quebrantado fica dolorido e pode lançar tais palavras de dor ao Senhor, pedindo misericórdia. Porque o que seria de nós sem a infinita misericórdia de Deus, né? Temos a oração intercessória, Êxodo 32:11. Essa é uma oração intercessória após o bezerro de ouro, onde Moisés intercede pelo povo, em caráter sacerdotal e mediador. E somente alguém que se consagra pode orar assim. Naquele tempo Moisés, mas hoje eu e você, se nós nos decidirmos vestir vestes de santidade e entrar em consagração, meu amor, por quem você não vai poder orar, você vai poder orar por quem você quiser, porque você tem autoridade para isso. Por isso nós precisamos estar em constante consagração, constante santidade, diariamente buscando o perdão do Senhor, porque diariamente estamos pecando. Aqui nós temos também a oração mais jejum, aliás, oração mais jejum, temos várias histórias, mas aqui nós temos Joel 2:12, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Isso aqui está ligado à consagração, arrependimento coletivo e conversão dos caminhos. Lá em Jonas, a gente tem também oração mais jejum, onde Jonas chega na cidade de Nínive e propõe que os ninivitas se arrependam, que jejuem, que vistam vestes de saco e façam jejum de 3 dias. Então o jejum ele é apregoado em vários momentos para que coletivamente ou unitariamente nós possamos nos voltar ao Senhor com muito arrependimento, com um jejum que vai matar a nossa carne, nos aproximar mais do Senhor. Quem tem aí um chamado para libertação e cura, vai jejuar, eu acredito um pouco mais, eu não sei se é porque eu vejo pela minha vida e as pessoas que caminham comigo, que todos estão num chamado evangelístico, e dentro do chamado evangelístico a gente tem muita libertação e muita cura, porque faz parte do ministério evangelístico, e ao meu redor eu vejo as pessoas jejuando bastante, tá? Eu não sei como é que é com as outras pessoas, mas as pessoas que eu caminho, e que caminham comigo, né, porque é tudo uma troca, jejuamos muito, com grande frequência, até que eu não gosto de jejuar. Não sei quem gosta, né? Acho que ninguém gosta, mas não é a cada ano, não. A gente jejua aí, no máximo, a cada 15 dias. Se não, a gente está jejuando diariamente um pouquinho, mas o jejum é de extrema importância. E nós vamos ter esse tema também, tá? Não se preocupe. Nós temos também a oração de gratidão, 1 Samuel 2:1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. Às vezes a gente acha que a gente vai orar só para pedir, mas, gente, a gente tem que orar também para agradecer. Qual é? Né? Oração de graças. A gente não deve tirar um dia para agradecer ao Senhor. Todos os dias é um dia a mais para a gente estar agradecendo. É um dia a mais que temos a oportunidade de estar aqui vivos com as pessoas que a gente ama. Agradecer por esse dia, sabe? Agradecer pela casa, pelo carro, pelo alimento, pela energia elétrica, pelo dinheiro que entrou, pelo dinheiro que saiu, pela conta que conseguiu pagar, pela internet que está funcionando, porque tem coisa que a gente só reclama quando para, mas não agradece quando tem, porque se torna tão normal, tão comum. E tudo que é maravilhoso não é comum. Tem gente que nunca viu nada disso que a gente tem, sabe? Luz elétrica, um banheiro, água encanada, um vaso sanitário limpo. Imagina, tem gente que nunca viu um nem sujo, que dirá um limpo. Então, temos muito que agradecer, muito que agradecer, que a partir de hoje possamos ser mais gratos, amém? E aí nós temos a oração, eu vou pegar até o papel aqui para ler a anotação para ti. Nós temos a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, do versículo 9 ao 13, onde Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá, e hoje perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Gente, aqui nós temos, eu dividi essa oração em 5 partes, porque isso aqui é um modelo de como nós deveríamos orar. Veja bem, na primeira parte, Jesus está reconhecendo no mundo espiritual quem é Deus e quem eu sou nele. E ele fortalece a santidade do nome de Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, quer dizer, eu estou reconhecendo que eu sou filha. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estou dedicando toda a devoção da oração, toda a adoração a ele. Aí na segunda parte, ele clama a viver aqui a cultura do reino em obediência. Como
assim, Josi? Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus está dizendo e chamando para vir viver a cultura do reino a todos, em obediência com Deus. Só que abre a mente para orações, gente. Daí a terceira parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, declarando dependência total de Deus, como no tempo do maná. Nós declaramos que nós temos total dependência. A quarta parte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui são as petições. Aqui você pede o que você quer. Aqui ele pediu. Perdoa, assim como a gente perdoa, não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal. Ele fez 3 pedidos aqui. E por fim, ele finaliza declarando que é Deus quem decide e que eu espero nele. Tá entendendo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acabou. A decisão é dele. Simples assim. Eu acho isso aqui incrível. Quando você entende a oração do Pai Nosso, dividindo ela, fica até mais fácil começar a orar, né? Vamos fazer uma oração simples aqui, ó. Vou, por exemplo, orar pelo meu marido agora. Pai, meu paizinho, porque eu já tenho intimidade, né, paizinho? Tu és maravilhoso, bondoso, misericordioso, Pai. Que eu possa viver o teu reino, que eu esteja no centro da tua vontade, clamando a viver o reino, que eu esteja no centro da tua vontade, que tudo o que eu precise, tu me banque, Pai. Porque eu não posso nada sem ti. Eu sou total e completamente dependente de ti, meu paizinho. Te peço, acampa os teus anjos ao redor do meu marido, Pai. Dá ele sabedoria e discernimento. Prospera o meu marido em todas as áreas, Pai. Prospera ele no trabalho dele, prospera ele financeiramente, prospera ele matrimonialmente, prospera ele como pai, que ele esteja cada dia mais perto de ti, que ele tenha experiências sobrenaturais com Cristo e com o Espírito Santo, que ele eleve-se de nível no mundo espiritual, porque isso cumpriria a tua vontade, Pai. Tua é a vontade, teu é o poder. Paizinho, afasta dele todos aqueles que não somam, aproxima os teus amigos dele, meu Paizinho. Amém? Aí nós temos a oração no secreto. Mateus 6,56. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora teu pai que te vê no oculto, e teu pai que está no oculto te recompensará. Isso aqui é um confronto ao exibicionismo. Ele está dizendo que você não pode orar em público? Não. Está dizendo que se você não tiver secreto, talvez não vai tentar orar no público, porque você está orando no público, porque se você não está orando no secreto, né? É claro que quando a gente está no início da nossa fé, pode acontecer muitas vezes, né? Até que a gente tome jeito. Mas quanto mais no alto nível nós estivermos, no alto nível espiritual, mais a gente tem que estar no secreto do que no público, né? Porque é no secreto que a gente constrói, que a gente vai viver no público. Então, que nós possamos ter ainda mais orações no secreto, amém? Oração perseverante. Lucas 18, do 1 ao 8, fala da parábola do juiz injusto e da viúva. Se até um juiz injusto, infiel e corrupto acaba fazendo justiça, ainda que tardiamente, que dirá o nosso Deus? Então, continue perseverando em oração. Essa história aqui é maravilhosa. Eu vou deixar você ler ela na Bíblia. Deixei aí o versículo para vocês, o capítulo. Lucas 18, versículo 1 ao 8, onde uma viúva fica insistentemente pedindo justiça para um juiz que era corrupto. E até esse juiz se fez justo naquele momento de tanto essa pessoa pedir. Imagina Deus, que é toda a justiça desse mundo. Basta você orar e estar em perseverança, pois vai acontecer. Oração em concordância. Isso aqui eu aprendi recentemente, tá? O quão poderoso é uma oração em concordância. É quando você e mais uma, duas ou muitas pessoas oram em conjunto a mesma coisa, concordando todos. Mateus 18:19 fala: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. É unidade espiritual. Uma vez eu e mais 2 amigas fomos interceder por um caso específico e bem sério, e nós não conseguimos ver muita mudança na pessoa a qual estávamos orando, mas ao orarmos em concordância, uma ora e declara e as outras 2 vão declarando: sim, é verdade, Senhor, sim, nós concordamos, sim, é verdade. Então vocês oram todos a mesma coisa e em concordância o Senhor lhes entregará. E aí temos a oração de ação de graças, né? Onde Filipenses 4:6, Paulo une oração, súplica e gratidão. Nós temos oração em espírito. Em Efésios 6:18 fala da oração em línguas dirigida pelo Espírito Santo. E eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso, porque tem muita gente que ainda não entendeu o que é a oração em espírito. A oração em línguas é a oração em espírito, né? Então não é a oração em espírito, não é ficar calado e orando dentro de você. Oração em espírito é orar em línguas, porque quem ora em línguas ora bem. Isso é Paulo que diz. A oração em línguas é para todo crente. Veja bem, eu divido o dom da oração em línguas em 4, tá? Todo crente deveria estar buscando o batismo em línguas. A oração em línguas para profetizar, e Paulo disse: se profetizar, busque também traduzir.
Se você não traduzir, vai ter que ter alguém que traduza quando você profetizar em línguas. Então, nesses dois casos aqui, você não vai tirar muito proveito, né? Aí você tem a terceira oração em línguas, que é línguas estrangeiras, que é línguas de outros países. Pessoas simplesmente são batizadas em línguas estrangeiras e ficam horas falando sem nunca ter estudado sobre a língua. E que venha sobre mim essa bênção, Pai. No nome de Jesus Cristo eu aceito. Eis-me aqui, Senhor. E o Pai libera, né? O Espírito Santo libera esses dons conforme a necessidade de cada um. E como eu vou morar fora, eu tô querendo esse batismo. Muito por preguiça de não querer estudar a língua. O Senhor conhece nosso coração também. Amém, Senhor. Já fui aqui escorraçada. Obrigada. Graças a Deus. E por último, não menos importante, na minha opinião, mais importante, a oração em línguas para edificação própria. Essa oração, meus amigos, é para você fazer antes de dormir, na hora que acorda, no chuveiro, lavando a louça, limpando a casa, dirigindo, no seu secreto, fora do secreto, onde você quiser, você ora em língua, porque esta oração edifica o teu espírito. Mas o que são essas sílabas, Josi? Que loucura são essas sílabas? Eu não entendo o que eu estou falando. Exatamente, mas o teu espírito ora bem. E não importa, eu já tive muitas testemunhas minhas de coisas que eu falei que eu não fazia ideia que eu sabia. Mas na hora de explicar para alguém eu sabia. E aí o Espírito Santo ministra em mim. Isso é das tuas orações em línguas, porque enquanto você está orando em línguas, o Pai, o próprio Deus, está ministrando em você, no teu espírito. Então já tem coisa armazenada no teu espírito, que você nem sabe, você vai descobrir quando você abrir a boca e falar, que você vai dizer, rapaz, e eu que não sabia que eu sabia disso? E aí você não sabe que você sabe, você fala numa certeza que é só tu que tem, e quando você diz assim, não, vou pesquisar só para ter certeza se é isso mesmo. Tá lá. Tudo certo. Por quê? Porque você foi ministrado enquanto estava orando em línguas sem saber. Como que eu busco oração, ser batizado em línguas pelo Espírito Santo? Jejum, amado. Pede, ora. E o Espírito Santo vai começar a te liberar na tua mente algumas sílabas. No início são poucas sílabas. Preste atenção quais sílabas estão na sua cabeça. E aí você deixa sair. Eu lembro que no começo, meu Deus, eu queria falar várias sílabas e não tinha. É como se eu não conseguisse falar. Tinha pouquinhas sílabas. E aí, de tanto ficar falando aquelas, o Espírito Santo foi liberando e glória a Deus, hoje a gente vai indo. E hoje eu já não falo as mesmas sílabas que eu falava no começo, e é engraçado, as coisas parecem que vão mudando, mas isso é muito bom também. Aí nós temos a oração contínua, em 1 Tessalonicenses 5:17 fala, orai sem cessar, e a ideia central é uma vida em espírito. Tu tá o tempo todo orando, declarando sobre a tua vida, você se pega vendo uma coisa, você declara, você ora, você tá orando o tempo todo, você tá em espírito, tá andando em espírito, mas só consegue andar assim quem anda em espírito mesmo, tá? E a oração eficaz, Tiago 5,16, a oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Crer é a única ordem, afinal de contas, uma das 4, 5 coisas que agradam a Deus é fé. São 5 coisas, agora não vou lembrar, é fé, obediência. Enfim, fé e obediência já é muito bom que a gente saiba, né? Eu vou trazer aqui pra vocês num vídeo separadinho. Não esquece de curtir, comentar esse vídeo, deixar as tuas dúvidas aqui embaixo, tá bom? E enviar pra alguém que você sabe que vai fazer sentido pra essa pessoa. Amém? E fica me cobrando desses vídeos aqui, porque esse canal não pode parar. O Senhor tem uma promessa na minha vida com esse canal. E eu preciso de você. Eu preciso de vocês, sabe por quê? Amado, que no que eu dependo de mim, esquece. Eu tô na dependência do Senhor mesmo. Você acha que com 6 anos de convertido, eu falar as coisas que eu falo pra vocês? Amados, é coisa do Espírito Santo mesmo, tá? Então, que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo não esteja apenas aqui, esteja aí sobre você também. Que você busque o batismo no Espírito Santo com línguas. Sim, que ele libere. Você já deve ser batizado no Espírito Santo, para você estar vendo esse vídeo aqui, para você estar interessado nesse assunto, você já tem o Espírito Santo em você. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo venha sobre você e traga um batismo novo, um dom novo sobre você, um renovo espiritual. Que ele traga, assim, oração no Espírito e que a partir de hoje você comece a orar no nome de Jesus Cristo. Amém.